Oi, meus amores! Hoje nós vamos começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Qual é a pessoa mais importante na maternidade? Isso mesmo, qual é a pessoa que após o nascimento do bebê é mais importante nesse longo processo, complexo processo da maternidade? Eu tenho 99% de certeza que você vai dizer que é o bebê. E eu tô aqui para te falar que não é o bebê que é a pessoa mais importante nesse momento. A pessoa mais importante é você, mamãe. Isso mesmo, você que tá aí. Às vezes as mamães acabam deixando de lado os próprios cuidados. E eu tô aqui para falar disso hoje, para trazer mais leveza para sua maternidade. O momento que o bebê nasce, é claro, tem muitas coisas para serem feitas por ele. Ele precisa aprender a mamar, ele precisa de alguém para cuidar, ele precisa de alguém para estar ali o tempo todo, observando, cuidando, ninando, dando carinho. E às vezes esquecem da mãe. Quem esquece da mãe, doutora? Muita gente esquece da mãe. A rede de apoio, os amigos que vão visitar, inclusive alguns médicos. Por isso que quando a mãe vem para o primeiro retorno no consultório, eu sempre faço uma pergunta: mamãe, como você está? E aí muitas mães, eu nunca esqueço de uma dessas mães que passam comigo, que falou assim pra mim: não, o bebê tá assim, tá mamando, tá fazendo xixi, cocô. Eu, não, mas eu quero saber você. Ela, eu? Eu falei, você, mãe. Ela assustou assim, como assim? Ninguém nunca me perguntou como eu estou me sentindo. Eu vim trazer o bebê pra consulta. Eu, mamãe, você é a pessoa mais importante desse momento. Porque se você tá bem, o seu bebê vai ficar bem. E se você não tá bem, o seu bebê com certeza também não vai ficar bem. Por isso que é muito importante a gente trazer isso à tona, porque o processo de maternidade, ele é um processo muito lindo, mas muito complexo. E que às vezes no meio do caminho a gente se perde. E tudo bem porque depois a gente se encontra. Mas para isso você precisa se olhar no espelho e procurar aquela mulher dentro de você, aquela mulher forte. Qual foi o último momento que você se olhou no espelho e achou aquela mulher forte, aquela mulher de fibra, aquela mulher que tá ali em busca de melhorar, de crescer? Me conta, lembra isso na memória? Não achou, né? Pois é, muita coisa acontece. O sono vem, a privação de sono também junto com ele. Porque às vezes o seu bebê não dorme, às vezes o seu bebê mama de hora em hora, às vezes o seu bebê tem cólica e não para de chorar, chora por horas seguidas. Às vezes você vai receber uma visita, depois tem a casa para limpar, o banho para tomar, comida para fazer, comida para comer. Né? Cansei só de falar. Imagina você fazendo tudo isso. É por isso que eu tô aqui hoje, para te buscar, para resgatar essa mulher interior que você tinha e você está prestes, com muita tendência em perder. Mas eu vim te ajudar a dar um basta nisso. Por que um basta nisso, doutor? Isso não vai ser egoísmo da minha parte como mãe? Vou te falar que o processo de maternidade, ele só existe se houver uma mãe inteira. Uma mãe inteira que tá ali para esse bebê. E para isso, ela precisa se cuidar. E antes mesmo dessas pacientinhas chegarem no meu consultório e elas ficarem assim, de boca aberta, de como assim, né? Por que eu tô passando meu filho em consulta e você, pediatra, tá me perguntando se eu tô bem? E aí eu vou te falar que antes mesmo dessas mamães irem para casa com seus bebês, quando são bebês que nascem comigo, eu faço a seguinte orientação. Ainda lá na maternidade, faço a seguinte orientação para essa mamãe. Olha, mamãe, você sabe quem é a pessoa mais importante da maternidade? Igualzinho essa pergunta que eu fiz aqui pra vocês. E aí eles sempre respondem, o bebê. É engraçado isso, né? Mas não é o bebê, volto a afirmar, é a mãe. Então eu faço algumas dicas e algumas orientações, passo algumas dicas para essas mamães, para que elas consigam se cuidar e não se percam nesse processo louco de hormônio, de cuidados. É uma alegria misturada com choro, com emoção, com medo. E quando a gente faz essas orientações, parece que essa mãe que estava toda perdida, ela se concentra nela, para ela ficar bem, para que o bebê dela também fique bem, para que a família dela também fique bem. Porque se a mamãe ela está confusa, ela tem alterações hormonais, que é normal de toda mamãe depois de ganhar o bebê,
Se essa mãe, ela tá com medo, se ela tá com expectativas frustradas, a família dela também não vai ficar bem. Ela vai ficar confusa, vai deixar todo mundo confuso, num estado emocional, num estresse tão grande que às vezes a gente acaba cedendo a alguns diagnósticos até precoce de depressão pós-parto. Então, eu vou contar para vocês essas dicas que eu dou para as mamães ainda lá na maternidade, lá no quartinho dela, quando eu vou dar alta pro bebê. Além da gente falar sobre como vai ser em casa com o bebê, amamentação, sobre ela ter a escolha de amamentar ou não, sobre como que vai ser a privação de sono, o que ela vai esperar lá quando ela chegar com aquele pacotinho em casa sem saber o que fazer. Eu faço algumas orientações e eu vou contar 3 delas para vocês, tá? Eu sempre falo para essa mamãe, a privação de sono, ela vem. Então, por isso que é importante você, primeira dica, dormir bem. Mas como, doutora? Como que eu vou dormir bem com um bebê recém-nascido em casa? Você pode dormir bem. Você, nos intervalinhos que esse bebê dorme, durma também. E instale a rotina do sono no seu bebê. Tem vídeo aqui no canal sobre rotina do sono do bebê para ajudar você, mamãe. Mas aproveita todos os intervalinhos. Mesmo que você não durma, você pode deitar no quarto, apaga a luz um pouquinho, deixa o celular de lado, deixa as visitas na sala, vai pro teu quarto, pro seu cantinho. Você é a prioridade nesse momento. Vai lá, descansa. Abaixa a luz ou põe uma musiquinha de meditação, se você gosta, faça a sua meditação. Eu gosto bastante dos óleos essenciais e da acupuntura para as mães também nesse momento. Eu gosto bastante de usar uma tríadezinha de óleos essenciais que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês e onde vocês encontram também. Ter esse momento de meditação, ter esse cuidado com você, essas sonequinhas, mesmo que durante a tarde, faz toda a diferença. Uma mamãe que não dorme é uma mamãe com privação de sono, que vai ficar irritada, que pode ter doenças emocionais. Ela tende a ter uma tristeza muito maior em relação daquelas mamães que não conseguem dormir ou descansar um pouquinho mais, tá? Segunda dica que eu falo pra elas, comer bem. Gente, a maternidade é tanta loucura, né? Que é tudo isso que eu te falei. É mãe que cuida da casa, que cuida dela e que cuida da comida dela, que ela tem que dar peito pra esse bebê e que às vezes ela tem que fazer as coisas diárias dela. Mães que voltam a trabalhar com bebês, às vezes que tem 2 ou 3 meses, porque não podem parar, e tudo bem também não parar, tá? Mas elas esquecem delas mesmas, esquecem de comer. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu tive um pacientinho, né? Ele era um menino que tava com 1 mês e meio de vida e ele começou a ter febre. Eu já falei pra vocês que bebê até 2 meses de vida não pode ter febre. E se tem, alguma coisa tem aí. Ou infecção, ou também desidratação, que é o mais comum por baixa ingesta alimentar. Que nesse momento, a alimentação desse bebê de 1 mês e meio de vida é seio materno. E aí, então, essa mãe chegou no pronto atendimento, nem foi no meu consultório, foi num pronto atendimento à noite, era mais de 7 horas da noite. Essa mãe chorosa, uma mãe nova, primeiro filho, a mãe chorava tanto. E aí, doutor, ele não pega o peito e chorava. Então, tudo que a mãe sente, o bebê também consegue sentir, porque tudo no nosso corpo é energia, é vibração. As nossas moléculas do nosso corpo vibram, às vezes a gente não vê, mas se a gente colocar as nossas células no microscópio, elas vão vibrar. Por isso que eu falo tanto de terapia vibracional, que são os óleos essenciais, e de acupuntura, que também organiza nossas ondas, tanto no corpo quanto as ondas cerebrais. E aí, então, se a mãe não tá bem, o bebê sente que ela não tá bem e ele tende a ficar irritado também. É igualzinho como se você, pense se você estivesse numa reunião com várias pessoas que estivessem gritando, irritadas, e tudo que você fala, e fala um monte de coisa, você retruca, a outra retruca, e um grita mais alto que o outro. É assim na maternidade, não é diferente. E se você tá irritado, o bebê tende a chorar mais. Aí você chora junto e aí ele fica mais irritado, e aí vira aquela bola de neve de emoções que você não consegue organizar. E tudo bem também, a gente tá aqui para isso, para ajudar vocês a organizarem essa situação, para dar mais clareza de tudo isso que tá acontecendo. Então a segunda dica é comer bem. E aí eu tava contando para vocês a minha história de hospital. E aí então essa mamãe, o que aconteceu com ela? Ela chegou lá chorosa, o bebê irritado, o bebê choroso, que não comia, que não mamava, e
que ele tava com febre. Ai meu Deus, o que que eu fiz para esse bebê? E aí começa aquele sentimento de culpa. Eu examinei o bebê estava assim febril. E aí eu vi que ele perdeu peso no último mês e a mãe totalmente assim apática, pálida e chorosa e dentro, né, do que a gente espera depois da maternidade acontecer depois desse bebê em casa. E aí eu falei, calma, vamos lá, senta aqui. Eu falei, eu não faço isso em plantão, porque os plantões são tudo de emergência, mas aquela mãe me tocou tanto, e quando eu posso, eu sempre dou esse auxílio, mesmo lá, no pronto atendimento, que às vezes nem é um lugar mais adequado, porque a gente não tem tempo para ficar ali disponível para essa mãe, para ajudar ela com a amamentação. Por isso que eu sempre falo, procure sempre um pediatra que vai te dar apoio, que vai fazer uma consulta sem pressa de acabar essa consulta, porque você tem que sair de lá pronta e segura e sabendo o que fazer com esse bebê. E aí eu falei, senta aí, vamos pôr esse bebê pra mamar. E aí fui acalmando o bebê, fui acalmando a mãe, dando o apoio que ela precisava. E aí ela foi ficando mais calma, esse bebê mais calmo, colocamos ele no peito pra sugar. Gente, esse bebê sugou enlouquecidamente. Eu com o olho aqui no bebê e na mãe sentada e o outro olho na tela do pronto atendimento pra ver se não ia chegar nenhuma urgência. Falei, enquanto a gente tiver tempo, eu tô aqui com você. E aí fiquei ali com ela por meia hora, ajudando ela a amamentar. Isso o bebê foi mamando, e ela foi acalmando, ela foi respirando fundo, eu respirando fundo com ela. E aí esse bebê mamou super bem. E aí então eu pedi para que ela observasse mais 24 horas e retornasse no outro dia, que também seria o meu dia ali no pronto atendimento, para que se eu conseguisse aquele tempinho, pudesse ajudá-la também. E aí ela voltou no outro dia, o bebê já não teve mais febre, fez mais xixi, que foi uma outra queixa que ela falou também, né, que ela citou. Meu bebê não fez xixi o tempo inteiro hoje, durante o dia, que é uma das causas de desidratação. E aí, ela voltou no outro dia, e aí eu conversando com ela mais calma, esse bebê não teve mais febre, já fez xixi, eu perguntei pra ela, como que tá os seus cuidados, né? Você tá descansando, você tá comendo? E perguntei a terceira coisa, que é a terceira dica que eu vou dar pra vocês daqui a pouco. Aí ela falou assim pra mim, doutora, ontem eu fui pensar, eu só tomei o café da manhã. Não tinha comido nada mais durante o dia até aquele momento. E aí eu falei pra ela, a importância da ingesta alimentar. Quando você não se alimenta, você também diminui a produção de leite e você também se sente mais exausta, mais cansada, mais sonolenta, e aí é onde a parte emotiva vem. Porque você começa a se cobrar e se culpar, porque você não tá dando conta de fazer tudo que era necessário fazer, tudo que você acha que era necessário fazer. E aí essa mãe descobriu que a alimentação é muito importante. E fica então essa segunda dica para você, mamãe que tá aí às vezes se descabelando com tanta coisa acontecendo junto nessa novidade que é a maternidade. E aí então nós vamos para a terceira dica: beber muita água. Isso mesmo, muita que eu falo é muita mesmo. São 4 litros de água por dia no mínimo. Então, mamães, bebam muita água. Nosso corpo, gente, ele é feito 70% de água. Eu não deixo de tomar a minha. Gente, nosso corpo é feito de 70% de água. Tudo funciona no nosso corpo com a água. A água faz com que nossas células, elas se proliferem, que a parte de oxigênio chegue nos lugares devidos. A produção hormonal depende de água. A nossa célula, para estar rejuvenescida, ela depende de água. Então, 70% de todas as funções do nosso corpo dependem de água. Por isso, é importante as mamães beberem água. E a mãe que amamenta mais ainda, porque ela já tá com privação de sono, ela já tá preocupada, ela tem que amamentar. A amamentação, ela é muito exaustiva. Os cuidados do recém-nascido são muito exaustivos e para isso a gente tá aí à disposição com a água. Quando a mãe bebe 4 litros de água por dia, além dela manter organizado todas as funções do corpo dela e aumentar a produção de leite com esse aumento da ingesta de água, ela também não se sente tão cansada, tão exausta, porque a desidratação, ela causa dor de cabeça, dor no corpo, sonolência, cansaço. Eu posso citar assim, uma infinidade de prejuízos para o seu corpo quando você não ingere água como deveria. Então não esqueçam de beber água. Então, recapitulando, 3 dicas que eu dou para mamãe: comer bem, não esqueçam de comer, gente.
descansar nos intervalinhos que o bebê dorme e instalar uma rotina de sono para o bebê. Se você ainda não assistiu, corre lá e assiste o vídeo de rotina de sono para o seu bebê. E terceiro, beba muita água. Muita que eu falo é muita mesmo. São 4 litros de água por dia que essa mamãe tem que beber para manter pelo menos um equilíbrio do corpo. Isso é físico, tá, gente? É muito importante que isso aconteça. Essas orientações que eu faço na maternidade, quando as mamães têm uma boa rede de apoio, elas deixam que isso aconteça, né? Que elas consigam se cuidar, principalmente nesses quesitos. Esses quesitos são partes físicas, são coisas técnicas que eu vou falar para vocês sobre melhoria da condição do corpo da mãe, para que, se o físico vai estar bem, o emocional tende a ficar um pouco mais tranquilo. Porque se você não está conseguindo fazer as coisas, o seu desequilíbrio emocional ele vem. E normalmente ele vem mesmo, gente. É natural da maternidade, no pós-parto, né? A gente chama de baby blues, que é a tristeza pós-parto da mãe, que é uma alteração hormonal tão gigante que é natural que isso aconteça e que tudo bem. Isso não é normalmente uma depressão pós-parto. Para diagnosticar depressão pós-parto, você precisa de um especialista, o seu pediatra precisa te ajudar a observar esses sinais, o seu ginecologista vai observar. Eu, como pediatra no consultório, eu opto muito por primeiro saber como a mãe está com toda essa situação, pelos diagnósticos, pelo ganho ou não de peso, de como o bebê está dormindo ou não, se esse bebê tem cólica ou não. Então, como a mãe está lidando com esse processo é parte muito importante. Por isso que eu falo sempre nas minhas mentorias sobre clareza da maternidade. Porque se você tem clareza, você consegue solucionar problemas. Pensa num quarto escuro. Se você tem um quarto escuro e tem algum barulho em algum lugar, como que você vai achar? Você pode até achar, às vezes você vai usar de outros sinais do seu corpo para poder achar onde é que está o defeito. Só que se a luz desse quarto está acesa, não fica muito mais fácil você visualizar onde é que está o problema e muito mais fácil de solucionar? É assim que é a maternidade. Quando você tem clareza das coisas que estão acontecendo, fica muito mais fácil de você resolver. Vamos falar então um pouquinho de parte emocional. Então falamos aí do baby blues, que é normal as mamães se sentirem tristes, e eu tenho algumas dicas para dar para vocês sobre isso. Uma delas é sobre a rede de apoio. Quando você monta ainda na gestação a rede de apoio, você fica mais tranquila, porque você sabe que tem gente que vai estar ali com você. O que é a rede de apoio? Para quem não sabe, também tem vídeo aqui no canal, corre lá e assiste. A rede de apoio, sintetizando para você que ainda não sabe, são seleções e treinamento de pessoas que vão estar com você quando você precisar. Pode ser o pai da criança, pode ser um tio, a madrinha, pode ser a avó, o avô, pode ser um cuidador, uma babá, qualquer pessoa, mas que vai estar ali para poder te ajudar. Faz parte da rede de apoio também os seus médicos. Eu sempre tento estar presente, sempre quando eu posso, nas redes de apoio dos meus pacientes. Isso é parte fundamental, porque você tem um conhecimento técnico e científico de tudo que vai acontecer, clareia mais ainda toda essa parte de processos difíceis da maternidade. Então, eu também faço parte. Eu e outros médicos da sua confiança, tá? E aí, quando você tem essa rede de apoio bem elaborada e bem treinada para te ajudar, você se sente mais segura de abrir mão de algumas coisas do seu bebê. Eu conheço mães que... Vou citar uma mãe, que eles são, na verdade, amigos meus. Eu não peguei o bebê deles quando nasceu, mas os conheci na maternidade e desde então acompanham comigo. E aí a mãe, ela entrou num estado de estresse tão grande, porque o bebê tinha cólica, não mamava direito, só chorava. E eu tava ali o tempo todo com ela. E aí quando eu fui conversando com ela, né, eu falei, você tem tempo pra você? Como assim, tempo pra mim? Doutora, eu sou mãe, como assim, tempo pra mim? E aí a gente dá risada, né? Mas sim, você precisa de um tempo pra você, mesmo sendo mãe. E como que você faz isso? O que eu combinei com essa mãe? Nós começamos a fazer sessões de acupuntura e de terapia quântica para organizar todos esses sentimentos. E eu tentei entender o que era que estava deixando ela confusa. Ela tinha traumas de parto e medo de perder esse bebê porque ela teve dificuldade para engravidar. Então tá explicado aí, né? Tudo tem um porquê, gente. Os traumas de hoje, as reações que você tem hoje são traumas do passado. Então é importante que vocês também vejam essa parte emocional, comecem a recapitular
que aconteceu lá atrás, que pode estar trazendo de prejuízo hoje, para me tirar o equilíbrio emocional. E aí eu comecei a conversar com ela, ela tinha muito medo de perder esse bebê. Então, tudo que ela ia fazer com o bebê. Ela ia tomar banho, ela levava o bebê, fora os cuidados que ela já fazia, de dar amamentação, trocar, ninar, dar o banho do bebê, tudo que ela ia fazer, ela levava o bebê junto. Não deixava o pai cuidar do bebê. E o pai, um pai muito paizão, prestativo, cuidador mesmo, aquele pai presente, como todos os pais devem ser. E mesmo assim, ela não conseguia deixar ele cuidar, não conseguia deixar esse bebê com ninguém. Babá, um absurdo eu precisar de babá se eu tô aqui pra esse bebê. E aí hoje a gente dá risada disso, né? Porque foi muito difícil ela abrir mão de alguns momentos de cuidado com o bebê para cuidar dela. Ela precisou sofrer emocionalmente e ficar esgotada emocionalmente, exausta, para entender que o bebê sim era importante, mas ela era mais importante que o bebê. Porque se ela não estivesse bem, ela não conseguiria cuidar bem desse bebê. E a família dela estava toda esgotada com ela, porque ela estava num estresse muito grande, só chorava, não dormia, não comia. E aí ela foi deixando as coisas dela de lado, ela é professora de universidade. E aí ela foi sim, virando uma bola de neve e ela não se encontrava mais. Até que eu parei ela, falei, calma, se olha no espelho, busca lá no fundo. E eu vou fazer esse exercício com você aí. Eu te desafio a se olhar no espelho. Se olha no espelho, para aí o que você tá fazendo. Para agora. Para esse vídeo, eu vou dar alguns segundos para você ir lá no espelho e se olhar no espelho e buscar dentro de você. E cadê? Onde é que se perdeu aquela mulher forte que tem aí dentro? Aquela mulher que se cuida, aquela mulher que consegue tudo que quer. Cadê? Vai lá. Tá parada aí? Esperando o quê? Corre lá, vai lá no espelho e se olha lá. Olha pra você. E saiba que antes de ser mãe, você é mulher. Você é mulher, você é uma profissional, você é esposa, você é filha, você é irmã, você é amiga. Antes de ser mãe, tem tudo isso pra trás. Vamos lá resgatar algumas coisinhas lá do passado? Anda, aquela mulher que você era. É bom fazer isso, não é? É bom porque é importante. Você, mulher, precisa disso. Então não esqueça de você. E aí, essa mãe, né, que virou minha amiga, eu combinei com ela o seguinte. O que você vai fazer? 1 hora por dia, todos os dias, você vai deixar o bebê com o pai e vai fazer alguma coisa que você gosta. Nem que seja aí dentro da sua casa, vai pro outro quarto, faça uma leitura. Vai lá, pega um livro que você gosta, pega um aluno que você gosta, vai dar uma mentoria, pega um esporte que você gosta e vai praticar esse esporte. E aí eu combinei isso com ela. E ela, na casa dela, tinha uma piscina no fundo, ela tem ainda. E aí ela falou, eu tiro essa 1 hora pra nadar um pouco, nadar bem, cansada, respirar fundo. Depois eu sento um pouquinho fora da piscina e fico só olhando, respirando ali, descansando. E isso tem sido muito bom pra mim. Isso são palavras dela. E isso, gente, foi tão gostoso ver, porque ela foi resgatando aquela mulher interior, ela foi conseguindo ter mais tempo de qualidade com o bebê, ficar menos exausta, menos brava, entender melhor os sentimentos da criança, entender que as birras era uma forma da criança dizer aquilo que ela não tinha habilidade para dizer ainda e começar a nomear as emoções com essa criança, e tudo foi ficando diferente. Ela se aproximou mais do esposo, que estava distante, e às vezes eles nem conversavam, às vezes nem se viam, porque toda hora ela estava com o bebê e o pai estava fora. Quando o pai chegava, ela estava dormindo. Quando o pai ficava acordado, ela estava lá com o bebê. Então, aquela confusão na família. E lembra que família é a base de tudo. Se você tá bem, a sua família vai estar bem, o seu bebê vai estar bem. Parece um fardo muito grande, né? Você tem que estar bem para todo mundo estar bem. Mas olha, a mulher, ela é forte, ela é de fibra. E quando ela se deixa ser ajudada e tem uma rede de apoio bem elaborada, é uma coisa que vai segurando a outra, sabe? Então, se você se olha no espelho e encontra aquela mulher forte, você vai ficar bem, você vai se deixar ser ajudado. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Você só precisa observar
que você pode ter ajuda, que você precisa de ajuda, aceitar essa ajuda, claro, de pessoas que você confia e resgatar tudo aquilo que tá faltando aí. Então tem um tempo para você. Vai tomar um café com as amigas, vai ao mercado e deixa o bebê em casa com alguém que cuide, que você confie. Vá fazer a unha no salão. Há quanto tempo você não faz a unha, tira a sobrancelha, vai se depilar, vai fazer alguma coisa que você gosta? Quanto tempo faz? Se faz muito tempo, eu sugiro que você volte, recapitule tudo que você fazia antes e volte a fazer. Nem que seja aos pouquinhos. Se permita mais. Eu sei que você é uma mãe leoa, que quer aquela mãe que abraça e que quer fazer tudo, mas às vezes a gente não consegue abraçar o mundo de uma só vez. A gente precisa de dar mais leveza para isso. Não quero que seja um fardo para você, quero que seja leve, quero que seja uma maternidade leve, que traga tranquilidade para você, para que você tenha clareza para ver, observar e solucionar esses problemas. E grande parte desses problemas tem solução. E o legal de ser um problema é que o problema ele é a solução. Se você já sabe onde é que está o problema, é mais fácil de você solucionar. Eu espero que esse vídeo esteja trazendo para você clareza. E se você ainda não é mamãe, ou talvez é uma mamãe que julgue as outras por ir trabalhar e deixar o bebê com outra pessoa, por ir passear com o pai e deixar o bebê com a avó, que existe. Se você não é uma pessoa que julga, mas tem gente que julga você, abstrai. Entra por aqui e sai por aqui. Você é uma mulher antes de ser mãe. Você é uma profissional antes de ser mãe. Tem outras funções antes de ser mãe. E tudo bem. Você não precisa ser a mãe mais perfeita do mundo. Você só precisa ser o melhor que você pode dar nesse momento. Então, traga mais leveza. Não deixa ninguém te julgar. Não aceite esse julgamento e essa crítica. Porque isso não faz sentido. Se você se sente completa sendo uma mãe que trabalha fora, sendo uma mulher que é esposa, uma mulher que faz outras coisas, mas que também é mãe, tudo bem. Não deixa ninguém te julgar. Não sinta esse fardo pesado. Eu não quero que você sinta que você é e você precisa ser a melhor mãe do mundo. Você só precisa ser o melhor que você pode, naquilo que você pode. Tá dando o seu melhor naquilo? Tudo bem. E doutora, e se eu não dava, não fiz nada disso, não me permiti, meu bebê já tá grande, ainda dá tempo? Dá, sempre dá tempo. Sempre dá tempo de você se cuidar e de se resgatar. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que a gente perdeu a nossa essência, mas a gente não perde. Ela tá lá em algum lugarzinho guardado que você ainda não soube procurar direito. Tá em alguma gavetinha lá. Vai lá, procura, se olha no espelho. Se você é mamãe que tá aí assistindo esse vídeo, que ainda não saiu daí pra ir se olhar no espelho, que ainda não deu pausa nesse vídeo, eu te faço esse convite, finalizando aqui. Vá lá, no espelho, busca e encontra. E comenta aqui pra mim se você achou ou se ainda tá difícil. Um grande beijo pra vocês, gente. Por mais leveza, mais empatia, mais gentileza e menos julgamento pra vocês, mamães.